Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje, Kim ou Trump? Quem ganhou a cúpula de Singapura? Como vocês sabem, no último dia 12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil, ocorreu uma histórica reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Nunca as máximas autoridades dos dois países haviam se encontrado para debater as questões militares e econômicas que envolvem as duas nações. Há um debate, mundo afora, sobre quem teria sido vitorioso desse encontro, quem teria adquirido mais vantagens nessas negociações. Há uma surpresa em vários formadores de opinião da mídia ocidental quanto ao grau de concessões que teria feito Donald Trump e aos movimentos aparentemente bem-sucedidos do dirigente da Coreia do Norte nos últimos meses, que obrigaram a principal potência do mundo a reconhecê-lo como um par, a discutir de igual para igual e a estabelecer, ao menos, o mapa da estrada, tanto para a desnuclearização da Península Coreana, quanto para um acordo de paz duradouro que ponha fim às sanções econômicas contra a Coreia do Norte e permita a esse país e seu sistema político e econômico sobreviverem. Para que nós possamos entender este encontro histórico, é necessário que recuperemos alguns elementos fundamentais da trajetória que antecede a reunião de Singapura. Eu vou voltar na máquina do tempo para os anos 50. Na verdade, para o final dos anos 40. A Coreia, desde 1910, era ocupada pelo Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão era um aliado da Alemanha. A resistência anti-japonesa na Coreia teve como aliados fundamentais tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, ambos países lutando contra o chamado eixo, contra a Alemanha, o Japão e a Itália, e, portanto, se transformando efetivamente em forças que contribuíam no combate ao colonialismo japonês. Em distintas conferências internacionais realizadas no período que antecedeu ao fim da Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e com a derrota também do Japão, diversas conferências determinaram que, entre outras nações, a Coreia também deveria ser descolonizada, deveria ter o direito a ter um Estado independente. E ao longo dessas conferências se estabeleceu um pacto pelo qual as forças soviéticas atacariam a Coreia pelo norte, para libertá-la dos japoneses, enquanto as forças americanas o fariam pelo sul. O Japão estava envolvido na Guerra do Pacífico, na guerra contra o japonês, e por via marítima atacaria o sul da Coreia. Dessa maneira se estabeleceria um sistema duplo de influência. Ao norte, os comunistas da Coreia do Norte, apoiados pelos exércitos da União Soviética e também da China, que logo em 49 realizaria sua revolução, e os comunistas iriam ao poder também naquele importantíssimo, no mais importante dos países asiáticos, e ao sul se manteria um sistema, um regime sob hegemonia norte-americana. A unificação desses dois países deveria ocorrer através de uma eleição geral, de uma eleição que unificaria as duas partes da Península Coreana. O peso dos comunistas na Coreia do pós-guerra, na Coreia posterior à independência do Japão, era enorme.
não apenas ao norte, onde tinham a aliança dos soviéticos e dos chineses, mas também ao sul, onde a influência dos comunistas se estendia para o interior do país e era predominante na capital, em Seul. Como resposta à influência dos comunistas no sul do país, os Estados Unidos e seus aliados coreanos, a direita coreana, desatam uma onda repressiva tremenda. Os comunistas não podem existir legalmente no sul do país, são presos, assassinados, torturados. E os Estados Unidos, junto com a direita coreana, tentam impedir a todo custo que se realizassem eleições unificadas, porque temiam, e provavelmente com razão, que os comunistas acabariam sendo vitoriosos e o conjunto da Península Coreana cairia sob influência comunista e, do ponto de vista geopolítico, sob influência da União Soviética. Diante dessa situação, em que os Estados Unidos, de todas as formas, buscava impedir que se realizasse um processo eleitoral limpo e legítimo, inclusive estabelecendo um sistema de exclusão dos comunistas no sul da Coreia, nessa situação, os norte-coreanos, os comunistas que controlavam a porção norte da Península Coreana, começam a discutir uma alternativa militar. Já que as eleições eram bloqueadas pelos Estados Unidos e pela direita sul-coreana, a alternativa que restava era reunificar a península através de uma ação militar. E a Coreia do Norte, de fato, desata um ataque contra as posições ao sul, um ataque veloz, bem organizado, bem armado, que empurra a direita sul-coreana para o isolamento. Parecia que a Coreia do Norte rapidamente se sagraria vitoriosa naquele combate, a partir de 1950, e que finalmente o país seria unificado, apesar da resistência norte-americana e das elites burguesas e latifundiárias da Coreia do Sul. Os Estados Unidos, no entanto, reagem e conseguem, sob o manto das Nações Unidas, um mandato militar para intervir na guerra travada na Península Coreana. Nesse momento, aquilo que era uma guerra civil se transforma numa guerra extrafronteiras. Os Estados Unidos, junto com outras 20 nações, com os capacetes azuis da ONU, intervêm e obrigam o exército norte-coreano a recuar, inclusive para além do Paralelo 38. O Paralelo 38 é o que dividia, de acordo com os acordos de Potsdam e Yalta, aquelas conferências às quais eu me referi antes do final da Segunda Guerra Mundial, é o que dividia as duas metades da Coreia. Os Estados Unidos, ao entrarem na guerra, empurram os norte-coreanos para além do Paralelo 38. Os norte-coreanos haviam chegado a tomar a capital do país, Seul, por 4 vezes durante os enfrentamentos anteriores à intervenção norte-americana, mas são empurrados para quase próximos à fronteira chinesa. Nesse momento, o exército chinês intervém na guerra. E ao intervir na guerra em aliança com os norte-coreanos, empurra os americanos e os sul-coreanos, os outros 20 países aliados aos Estados Unidos e os sul-coreanos, para fora do Paralelo 38, para baixo do Paralelo 38. E nesse momento se consolida uma trégua. A trégua é estabelecida em 1953. Nunca houve um acordo de paz, a guerra oficialmente nunca terminou. Mas a partir deste armistício, a partir desta trégua, se consolida a existência de 2 sistemas. Um sistema norte-coreano, sob a direção do Partido do Trabalho da Coreia do Norte, um partido de origem comunista, aliado à União Soviética e à China, e no sul, um regime títere dos Estados Unidos, um governo durante muitos anos, uma ditadura militar sangrenta, chefiada pelo Ri, uma ditadura militar sangrenta, favorável aos capitalistas e aos latifundiários da Coreia do Sul, que reprimiu brutalmente os comunistas, que levou dezenas de milhares à morte e que consolida um regime capitalista na Coreia do Sul. A Coreia do Sul somente iria passar a ter um regime democrático burguês, um regime democrático eleitoral, dos anos 90 para cá, durante décadas sob a ditadura sanguinária, apesar dos Estados Unidos
acusarem a Coreia do Norte de ser uma ditadura, os números sobre o que significaram as ditaduras militares na Coreia do Sul são assombrosamente mais assustadores do que aqueles que se atribuem ao regime norte-coreano. Estabeleceu-se, portanto, essa situação. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, divididas pelo Paralelo 38, um armistício que não é um acordo de paz, um confronto entre dois sistemas, o sistema socialista e o sistema capitalista, o sistema que se pretendia socialista ao norte e o sistema capitalista ao sul, expressando muito da correlação de forças do conflito, da polarização da Guerra Fria. A Coreia do Norte havia sido uma próxima aliada chinesa nos anos 40, 50 até os anos 60, quando há ruptura entre a União Soviética e a China nos anos 60, os laços da Coreia do Norte com a União Soviética se estreitam, enquanto que a Coreia do Sul é fortemente estimulada, incentivada, financiada pelos Estados Unidos e, que ironia, pelo Japão, que outrora fora potência colonial. São os capitais americanos e japoneses que vão dando à burguesia sul-coreana as condições de desenvolver o seu capitalismo local, estabelecendo os grandes grupos econômicos, os campeões nacionais, as grandes corporações que são proprietárias de imensas atividades e que são, digamos, os pilares do capitalismo sul-coreano, que pouco a pouco foi saindo da situação de miséria e pobreza generalizadas que existia no país durante muitas décadas depois da guerra. Os Estados Unidos fazem da Coreia do Sul, junto com o Japão, uma vitrine do capitalismo ocidental, um pouco repetindo o que havia sido feito com Berlim Ocidental na Europa, ou seja, criar uma janela, uma vitrine que pudesse expressar uma suposta vantagem econômica do capitalismo sobre o socialismo. Mais do que isso, a Coreia do Sul era importante estrategicamente para os Estados Unidos por duas outras razões. A primeira delas, porque era uma âncora política, geopolítica e militar frente à China e frente ao Vietnã. Não nos esqueçamos disso. Ou seja, era fundamental para os Estados Unidos terem aliados na Ásia naquele momento da Guerra do Vietnã e quando as relações com a China eram muito conturbadas. Mesmo quando as relações com a China se normalizaram, ter a Coreia do Sul é um braço fundamental na estratégia geopolítica dos Estados Unidos. O segundo motivo é que a Coreia do Sul, junto com outros países asiáticos, compuseram um pelotão de frente do desenvolvimento capitalista mundial, chamados tigres asiáticos. Do que se tratava? Eram fronteiras novas, frescas, da exploração capitalista, localizadas num continente onde as taxas de crescimento da economia e do mercado eram grandes, países nos quais se podia produzir de forma disciplinada, barata, e garantir que as grandes corporações multinacionais aumentassem sua lucratividade. A participação das corporações americanas e japonesas, entre outras nações, no desenvolvimento do capitalismo da Coreia do Sul, inclusive no fortalecimento dos grandes grupos da Coreia do Sul, não é de se subestimar. E o crescimento do mercado sul-coreano é importante para a estratégia de desenvolvimento ampliada do capitalismo em nível mundial. Quando a União Soviética desaparece em 1991, a Coreia do Norte vive, a partir de então, uma situação extremamente delicada. Qual situação era essa? A Coreia do Norte vivia a ameaça de acabar como os demais países do leste, como os países do leste europeu, no qual a contra-revolução capitalista, a restauração capitalista, varreu do mapa os partidos comunistas, estabelecendo governos de direita, governos pró-capitalistas, arrebentando com o antigo campo socialista liderado pela União Soviética. A Coreia do Norte não queria ter esse destino e tampouco queria depender da China para sobreviver. Ela não queria ser política e economicamente anexada pela China. Ela queria salvaguardar a sua independência. É nesse contexto que o avô do Kim Jong-un, o Kim Il-sung, o líder histórico da Coreia do Norte, rompe com o Tratado de não proliferação de armas nucleares e estabelece um programa militar extremamente audacioso, que concentrou muito das energias e dos recursos do país para criar
uma estrutura militar, e em especial uma estrutura nuclear, que tornasse a pequena e frágil Coreia do Norte invulnerável frente aos exércitos dos Estados Unidos e seus aliados. A lógica do Kim Il-sung era precisa. Somente sobrevive no cenário das nações, frente ao imperialismo, quem tem arma nuclear. Quem não tem arma nuclear ou se alia com quem tem, ou corre o risco de ser varrido do mapa. Uma lição simples e que se mostrou verdadeira naquela época e depois. Vejam o que aconteceu com a Líbia, o que aconteceu com o Iraque, o que aconteceu com o Afeganistão e o que acontece com qualquer país que não possui nem armas nucleares próprias, nem um escudo militar que o defenda. Numa situação como essa, de correlação militar tão desfavorável, os Estados Unidos jogam as cartas e determinam os rumos desses países, desses governos e desses sistemas, conforme os seus interesses. Desde Kim Il-sung, portanto, a Coreia do Norte aprendeu e se preparou para jogar a cartada nuclear. E jogou essa cartada nuclear durante quase 30 anos com extrema habilidade. Ora, forçando o Ocidente a pagar pela paz, ou seja, fazia testes nucleares e aceitava recuar desses testes se sanções fossem eliminadas, se créditos fossem concedidos, se exportação em condições vantajosas de determinadas mercadorias fossem realizadas. Ora, utilizava esse instrumento nuclear para abrir negociações que enfraquecessem as possibilidades e as ações de bloqueio contra Pyongyang, contra a nação norte-coreana. Foram quase 30 anos de uma estratégia diplomático-nuclear, colocando por terra alguns teóricos que defendem que há papel estratégico no mundo para aquilo que se chama de soft power, ou seja, que os países podem prescindir de capacidade militar própria, que eles podem ter capacidade diplomática, influência diplomática pela cultura, pela economia, pelo esporte, pela sua diplomacia. Isso é válido para países que não estão eventualmente envolvidos em contenciosos importantes, países que operam na periferia do sistema, ou países que não vivem uma contradição antagônica com o imperialismo, países que estão no olho do furacão, só sobrevivem se tiverem capacidade militar e capacidade nuclear de dissuasão. Ou seja, torna-se impossível fazer a guerra contra um país desses, porque a existência de armas nucleares significaria uma retaliação incalculável, que certamente atingiria os aliados de quem ataca. Estamos falando, no caso específico, Japão e Coreia do Sul, em relação a qualquer ataque militar dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Kim Jong-un jogou essa carta como seu avô e como seu pai, com muita eficácia. E o fez nos últimos meses com muita inteligência política. Num certo momento, quando o mundo parecia caminhar para um confronto militar de proporções impensáveis, com o estresse entre Estados Unidos e Coreia do Sul de um lado e Coreia do Norte de outro, no seu máximo ponto, com mesmo a China e a Rússia se afastando relativamente da Coreia do Norte por conta daquela situação que vinha sendo criada, quando tudo parecia caminhar para um confronto, Kim Jong-un joga a carta da paz. Morde e assopra na sua estratégia diplomática nuclear. Joga a carta da paz e diz: estamos dispostos a conversar. Estabelece relações diretas com a Coreia do Sul, se encontra com o presidente sul-coreano, faz um aceno em relação ao Trump, o convida para uma negociação direta. E, ao fazer esta manobra pela paz, colocando na mesa, inclusive, a possibilidade do fim das suas armas nucleares, desde que houvesse um acordo permanente que garantisse a sobrevivência da Coreia do Norte e sua sobrevivência não apenas como Estado, mas também a sua sobrevivência econômica de forma independente. Com essa manobra, com essa operação diplomática, ele coloca no colo dos Estados Unidos uma contradição. Ou bem os Estados Unidos se mantinha na estratégia de confrontação,
cujo resultado era imprevisível e não tinha o apoio da Coreia do Sul e do Japão por conta dos riscos nucleares, ou bem os Estados Unidos aceitava negociar a paz e buscava uma outra política em relação à Coreia do Norte. Lembremos que para os Estados Unidos a questão coreana continua a ser vital, também por conta da sua confrontação com a China. Ter o controle da Coreia do Norte, ter o controle da Península Coreana é decisivo para as relações com a China. Se há uma desestabilização militar ali, em que os chineses possam, junto com a Coreia do Norte, ter primazia, os Estados Unidos perdem um espaço geopolítico fundamental. Neste contexto, Trump vai a Singapura. Trump aceita o mapa da estrada proposto por Kim Jong-un. Trump cancela, suspende os exercícios militares conjuntos previstos com a Coreia do Sul. Cria-se o ambiente para se discutir a desnuclearização da Península Coreana e, em contrapartida, ter os fins das sanções contra a Coreia do Norte, a normalização das relações econômicas com o país dirigido por Kim Jong-un e, eventualmente, um longo caminho, mas pacífico, que leve à reunificação das duas Coreias. Nessa situação, Trump muda sua estratégia de uma estratégia de confrontação para uma estratégia de negociação e cooptação. O que Trump oferece na cúpula de Singapura? Que a Coreia do Norte se alie aos Estados Unidos. Trump tenta trabalhar as contradições entre a Coreia do Norte e a China, acenando com Kim Jong-un não apenas a possibilidade da paz, mas a possibilidade de algum tipo de parceria, tal como já o fez com o Vietnã, oferecendo ao Vietnã determinadas condições econômicas e militares favoráveis, porque na lógica dos Estados Unidos, evidentemente, o inimigo central, como não era o Vietnã, também não é a Coreia do Norte, o inimigo central é a China. Portanto, Trump tenta tirar a Coreia do Norte, ou ter uma perspectiva de tirar a Coreia do Norte da área de influência da China, neutralizando a Coreia do Norte, ou até mesmo fazendo da Coreia do Norte, em certas questões objetivas, um aliado dos Estados Unidos. Trump passou a ser o brigão e passou a ser o paquerador em relação à Coreia do Norte. Mas tudo isso provocado pela operação nitidamente perspicaz da Coreia do Norte, que conseguiu sobreviver, derrotar o imperialismo e conquistar pelo menos uma chance para se desenvolver em paz, enfrentando os graves problemas da sua economia e da sociedade, grande parte desses problemas provocados pelo absurdo bloqueio que existe contra o país. Assim que acabou a cúpula de Singapura, por exemplo, a China já disse que era hora de acabar com as sanções, acompanhadas pela Rússia. Com isso, a situação econômica da Coreia do Norte também tende a se normalizar, seu sistema político tende a sobreviver e a Coreia do Norte, por conta da operação dessa estratégia diplomática nuclear, mostra que de loucos nada tinham. Ao contrário, o Davi venceu Golias mais uma vez. A primeira tinha sido, outras vezes já aconteceram, a Guerra do Vietnã é o maior exemplo disso. Mas sem dar um tiro, a Coreia do Norte, em 30 anos, aparentemente criou as condições para, mais uma vez, o Davi, asiático, pequeno, socialista, pobre, venceu o gigante Golias, capitalista e imperialista. Pode-se gostar ou não do sistema político-econômico da Coreia do Norte. Não é isso que está em questão. É evidente que muitas críticas são adequadas a como se organiza a sociedade, a política, a economia daquele país. Mas o fato é que muitas das suas dificuldades derivam do bloqueio imperialista, derivam da confrontação contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. E o fato é que essa estratégia diplomática nuclear de Kim Jong-un abriu a perspectiva da Coreia do Norte em superar suas dificuldades e os problemas que há tantos anos afligem esse país asiático. Termino aqui minha exposição sobre a cúpula de Singapura. Até rima, né? 2 recados antes de encerrarmos. O primeiro, façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir as edições anteriores
do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Ópera Mundi, e também acompanhar ao vivo nossas transmissões. Essa é uma plataforma que muitas vezes tem mais qualidade, maior eficácia do que o Facebook ou outros veículos. Segundo recado, esse sim fundamental. Façam sua assinatura solidária de Ópera Mundi. www.operamundi.com.br/apoio. Essa assinatura solidária é um valor mensal que se paga, ali no site tem as instruções, e esse valor mensal é o que permite a Ópera Mundi, assim como outros sites da imprensa independente, travar a batalha da opinião e da informação contra a mídia monopolista. Nós já somos mais de 2.000 assinantes solidários em Ópera Mundi, e isso é o que financia o site, que não tem acesso à publicidade capitalista ou à publicidade estatal. Essa assinatura solidária é que garante a sobrevivência e o desenvolvimento do site. Por isso eu peço a vocês essa pequena contribuição para que possamos continuar com o nosso jornalismo, nosso esforço jornalístico independente, plural e combativo. Eu me despeço de vocês, voltamos a nos encontrar na próxima terça-feira com 20 Minutos de História. Quero agradecer enormemente a audiência, peço a quem gostou do programa que o compartilhe e nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço.